A segunda vela acesa nos convida ao desejo de conversão, arrependimento dos nossos pecados e também o compromisso de prepararmos, assim como João Batista, o caminho do Senhor que virá. Esta vela lembra ainda a fé dos patriarcas e de João Batista, que anuncia a salvação para todos os povos. Ramo do tronco de Jessé, enxerta-nos no teu espírito. Senhor da justiça e da paz, tem compaixão dos fracos e dos pobres e defende a vida dos oprimidos. Deus da paciência e da consolação, dá-nos esperança e ensina-nos a acolher os outros e a perdoar. Deus dos profetas e do batismo, batiza-nos no Espírito Santo e no fogo, e conduz-nos pelo caminho reto da conversão e das boas obras. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é Ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso e que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém. Amém. Doce luz do feliz
Tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem e transforma cada coração. Vem unificar cada divisão. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem nos ensinar a amar mais e mais. Vem, precisamos gozar tua paz. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos de ti. Ouçamos as boas notícias. Irmãos e irmãs, o sacrifício aceitável diante de Deus é um espírito humilde. Ele não rejeitará um coração humilde e arrependido. Em nome de Jesus Cristo, estamos perdoados. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória
Senhor, ao aproximarmos das Sagradas Escrituras, pedimos que o Teu Espírito sopre em nós, para que saibamos reconhecer a Tua voz e a Tua palavra em meio à confusão e ao barulho da nossa caminhada diária, pois só assim nossos olhos se abrirão para perceber o rosto de Cristo naqueles que caminham conosco. Amém. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como o sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá adiante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz.
Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia, o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que Deus dá. O texto proposto para esse segundo domingo do Advento, que se encontra no capítulo 3º do Evangelho de Lucas, traz algumas informações bastante interessantes, inclusive informações históricas, situando a atuação de João Batista dentro do momento histórico. O versículo 1º e a primeira parte do versículo 2º fazem menção de que fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Tibério tinha se tornado imperador no ano 14 e o seu tempo de imperador durou até o ano 37. E, portanto, nós temos aqui, depois de 15 anos, ali por volta do que seria o ano 29, a atuação de João Batista num momento histórico. E perceba que a descrição feita por Lucas começa de cima para baixo. Começa com o imperador, depois passa para o governador, depois passa para o tetrarca, que era o responsável por uma quarta parte de uma província, até chegar, no começo do versículo 2º, àqueles que seriam as autoridades religiosas. Então, nós temos Tibério, que era o imperador romano, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia, e depois também o seu irmão, o irmão de Herodes, Filipe, que governava a Itureia e Traconites, e Lisânias, que era o governador de Abilene. E aí então nós temos, finalmente, Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes, ou os grandes sacerdotes, e que eram as autoridades religiosas em Israel e, sobretudo, em Jerusalém. E a segunda parte do versículo 2º nos informa que foi nesse ano que começou o ministério de João Batista, no deserto. Alguém que tinha crescido longe dos centros de poder e que com a sua mensagem, com a sua pregação, trazia juízo àqueles que seriam os poderosos, justamente esses que foram apresentados nos primeiros 2 versículos. E essa pregação de juízo aos poderosos está em sintonia com aquilo que Maria tinha dito em seu cântico, que você pode encontrar lá no capítulo 1º do próprio Evangelho de Lucas, em que nós lemos: Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos, com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Isso você vai encontrar nos versículos 51 a 53 do capítulo 1º de Lucas. E é preciso perceber que é esse o sentido da pregação de João Batista. Ele afirma: arrependam-se porque o reino dos céus está perto. Mudem de atitude, mudem de direção. Arrependam-se porque se o reino é de Deus, os outros poderes necessariamente serão subjugados.
o reino vai prevalecer sobre todos os outros tipos de poderes, mesmo um império tão poderoso como o Império Romano. E o próprio Evangelho de Lucas nos informa que João Batista tinha ele mesmo sido anunciado como aquele que Deus enviaria para preparar o caminho para o reino de Deus. Isso você vai encontrar dos versículos 5 até o versículo 25 do capítulo 1 do próprio Evangelho de Lucas. E, portanto, João Batista é alguém direcionado pelo próprio Deus para preparar o caminho daquele que será o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. A mensagem de João Batista era: mudem de atitude e sejam batizados. Mudar de atitude, arrependimento, mesma palavra que significa mudar de direção, ir na direção oposta àquela em que se estava indo. E ser batizado significava o ato de mudança, ou seja, o fato de serem batizados, sobretudo no Rio Jordão, e portanto em água corrente, significava que a mudança se tornaria verdadeira e Deus perdoaria aquelas pessoas, levando, assim como o rio leva a água que foi usada, levando embora todos os pecados. E para que não fique nenhuma dúvida sobre a importância da pregação de João Batista, é preciso lembrar que o próprio Jesus, falando sobre ele, afirma que ele era o maior entre os nascidos de mulher. E mais, chega a afirmar, isso está lá no capítulo 7 de Lucas, chega a afirmar que cobradores de impostos e todo o povo tinham obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas ao mesmo tempo, encontramos a afirmação de Jesus que os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e com isso rejeitaram o plano de Deus para eles. Portanto, nas palavras de Jesus sobre João Batista, fica evidente que a sua pregação é sim um juízo, sobretudo para aqueles que poderiam ter se convertido, mudado de atitude, mas que não o fizeram, principalmente entre os principais intérpretes da lei, as pessoas religiosas da época, que não receberam a sua mensagem e que se opuseram a João, a ponto dele ser, inclusive, depois acusado e morto, no caso por Herodes. No versículo 4, nós encontramos uma expressão bastante interessante: voz do que clama no deserto. Essa expressão também pode ser lida lá no texto de Isaías 40 e nós podemos traduzir com uma pontuação um pouco diferente. Voz do que clama, no deserto preparem o caminho. E essa expressão no deserto preparem o caminho é uma evocação de um novo êxodo, de uma nova libertação que também começa no deserto, como aconteceu no êxodo original, quando Deus tirou Israel do Egito, mas só foi tirar o Egito do seu povo no período em que eles estavam no deserto, durante aqueles 40 anos em que tiveram que abrir mão daquela mentalidade que era comum quando estavam ainda como cativos no Egito. E aqui nós temos exatamente a mesma ideia. No deserto, preparem o caminho. Da mesma maneira, um novo êxodo vai fazer com que aqueles que recebem a mensagem do reino de Deus tenham que se converter, tenham que ter a sua mentalidade transformada, renovada, passar a pensar de uma outra forma que não é a mesma habitual. E o texto segue dizendo: prepare o caminho, abram estradas retas, aterre os vales, aplane os montes. Os caminhos tortos devem ser endireitados e os buracos tapados. Tudo isso, todas essas expressões para demonstrar que tudo aquilo que traz desigualdade deve ser eliminado. Ou seja, preparar o caminho, abrir estradas, aterrar os vales, aplanar os montes, fazer com que os caminhos tortos sejam endireitados, tapar os buracos, significa chegou o reino de Deus, que não se revela como um império, não com a mentalidade habitual, uma mentalidade que está
firmada num tipo de opressão e discriminação, mas sim uma nova forma de pensar. Agora chegou o reino que se revela como uma família de iguais. Os caminhos precisam ser mudados, a mentalidade precisa ser modificada para que a gente possa participar do novo reino, o reino de Deus, que é como uma família de iguais. E é por isso que o evangelho é a boa nova aos pobres, mas não tão boa aos poderosos, aqueles que tinham e ocupavam posições de poder. E é por isso que quem tinha posição a ser defendida na sociedade da época de Jesus rejeitou a mensagem do evangelho. Você vai encontrar isso entre os religiosos, você vai encontrar isso entre as autoridades políticas, você vai encontrar isso entre os representantes do Império Romano na região da Judéia. Um evangelho, uma mensagem que exigia dessas pessoas a mudança de atitude em relação à sua própria condição, numa nova situação em que agora todos eram iguais e a desigualdade não deveria mais existir, como esperar que pessoas que ocupavam posições de destaque aceitassem uma pregação e uma mensagem como essa? Seria muito estranho, seria muito difícil você encontrar alguém ocupando posições como essas que abrisse mão da sua posição, do seu prestígio, para acatar uma mensagem como a do Evangelho. E então fica claro que aquela expressão de Jesus, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, agora faz mais sentido para nós. Não é possível que alguém que se entende como privilegiado dentro da sociedade, mesmo sendo entendida como bênção de Deus, vá abrir mão dessa situação para receber uma mensagem em que todos são iguais diante de Deus, em que todos são irmãos dentro de uma mesma família de iguais. Na época de Jesus, as pessoas que ocupavam posições a serem defendidas na sociedade rejeitaram a mensagem. E é também por isso que hoje, nos nossos dias, ainda há rejeição do evangelho, mesmo dentro das igrejas, por aqueles que teriam algo a perder, ou algum prestígio, ou alguma posição. Quando olhamos para o evangelho de Jesus e percebemos como ele é revolucionário nesse sentido, nós entendemos por que hoje ele é tão diluído, sobretudo nas igrejas, para não ferir nenhuma suscetibilidade, para que ninguém se sinta confrontado com uma mensagem tão radical como essa. O que se faz hoje, na maioria das comunidades cristãs, na maioria das igrejas, é ir dando pequenas doses do evangelho, não doses tão claras e nem tão cavalares como o evangelho pregado de maneira explícita por Jesus, mas dando pequenas doses, na expectativa de que as pessoas possam, em algum momento, perceber quão radical é a mensagem de Jesus e serem transformadas por essa mensagem. A voz do que clama no deserto, preparem o caminho, aponta justamente para a radicalidade do evangelho que Jesus vai pregar e que vai ser rejeitado por todos aqueles que tinham algo a perder, mas que vai ser muito bem aceito por aqueles que eram desprovidos de poder, desprovidos de importância, e por isso nós vamos encontrar Jesus na companhia quase constante de pessoas que não tinham nenhuma importância na sociedade da época. Cobradores de impostos, pecadores, doentes, endemoniados, pessoas que a sociedade colocava à margem e que foram alvo da pregação e da proclamação da boa nova feita por Jesus Cristo. Esses receberam a mensagem, esses viam em Jesus a salvação que eles necessitavam. Aqueles que tinham algo a perder viam em Jesus algo perigoso, alguém questionador, e por conta disso são justamente essas autoridades que vão condenar Jesus à morte para ver se livravam da sua proclamação, da proclamação do seu evangelho. E finalmente chegamos ao último versículo do nosso texto de hoje,
que afirma que todos verão a salvação que Deus dá. Essa salvação é uma pessoa, Jesus, a quem aguardamos em expectativa nesse tempo de advento. É esse Jesus, essa mensagem que ele trouxe, que nós estamos aguardando nesse tempo de advento, nos preparando para a comemoração do seu nascimento. Que tenhamos a coragem de aguardar o verdadeiro Messias, a pessoa de Jesus, aquele que é a salvação de Deus para toda a humanidade, aquele que foi anunciado pelo próprio João Batista como aquele que traria a verdadeira salvação. Não uma salvação espiritual, mas vida em abundância para todos. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante, nada te turbe,
pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada distante. Quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante.